Vamos nos divertir, gente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conexão Podcast. Estou aqui hoje, eu, a Paula Miranda, junto com o Renato Miranda, a Laércio Miranda e Marina Miranda. Não é uma coincidência. Estamos todos em família hoje, né? Para fazer esse bate-papo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Primeira experiência de vocês, não é? Primeira. Correto. Boa. Então vamos lá. Bom, qual que é o intuito desse podcast? Primeiro a gente tem uma lembrança, né? A gente vai ter esse papo aqui bem informal. E de repente alguma história, a gente contar alguma história, alguma coisa assim engraçada que a gente lembre. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou começar assim do mais velho para mais nova, tá? E aí a gente vai tocando dessa forma. Primeiro, professor Renato Miranda, meu pai também, o tio, o irmão e etc, vários papéis. Aposentado, que é o reformado que a gente chama aqui. Meu pai, e aí eu queria até inserir já o Laércio nessa história. Foi um professor aí brilhante por mais de 50 anos na FEI, né? É um professor nato, eu acho que nasceu para isso, porque fez isso de uma forma muito natural, cheia de paixão. Agora, você foi aluno dele, tio? Fui aluno do Renato, basicamente só na FEI. O meu irmão Armando foi aluno do Renato também na ET, só para a gente entender. A ET era uma escola técnica alemã em São Bernardo, que o Armando estudou, eu estudei, e o Renato deu aula lá. Mas quando eu entrei, o Renato já era professor só da FEI. Sim. Né? O Renato também é técnico em mecânica, assim como eu e o Armando, só que na época não existia a ET, e o Renato fez escola técnica em São Paulo, na Escola Técnica Antártica, que é o que aí existia na época. Sim, a história dele começa na Antártica, na né? Antártica. Que ele fala Melhor bastante. que eu aprendi a tomar uma cervejinha. Boa, pai, boa. E aí, assim, para quem não sabe, a maioria das pessoas que assistirem aqui sabem da história. Mas eles são 4 irmãos, né? Na verdade, 5. Um faleceu. Hoje, já 2 falecidos, mas a história principal, ela é dos 4 irmãos, 4 engenheiros brilhantes, né? Cada um ali na sua expertise. Meu pai muito mais naquela questão de professor, né? Que a Marina também pegou muito essa questão professoral. Depois a gente fala um pouco disso. Que é meio DNA, né? Eu também tenho essa questão né? professoral. A vida acadêmica vem no sangue. Acadêmico total. E o Laércio e o Armando foram mais para uma parte empreendedora. Apesar de que o Venâncio também era um consultor de empresas brilhante, né? Na verdade, todos foram professores, inclusive eu, né? Mas quer dizer, o Você Venâncio... também, tio? Isso eu não sabia? Eu dei aula na Profitec, que ele era dono, mas ele já não era mais dono quando eu dei aula na Profitec. Sim. Eu comecei, na verdade, todos foram professores. Tá. O Venâncio, que é o nosso... Todos fizeram engenharia, né? O Venâncio Química, o Renato Mecânica, o Armando Civil e eu Mecânica. Provavelmente, o que era muito próximo do Renato me influenciou, né? Uhum. E o Venâncio dava aula já em São Bernardo, na verdade chamava científico na época, né? João Ramalho, né? No João Ramalho. Sim, que era tipo um segundo grau, assim? Como se Isso, fosse um segundo grau, sei. chamava. Ele, inclusive, foi professor homenageado na época lá, o Venâncio. Depois o Venâncio foi para uma carreira de executivo, cresceu muito, mas sempre dando aula. Lá na Bahia mesmo ele dava aula em 2 faculdades. Sim. Agora, assim, dedicação ao magistério, à pesquisa, foi coisa exclusiva do Renato. Depois o Armando também foi professor, foi assistente do Renato na FEI. Né? E eu comecei a dar aula em escola profissionalizante em São Paulo, em São Bernardo. Todos nós trabalhamos com isso. O Renato tinha uma escola, a Profitec, que existe até hoje, ele vendeu. Existe a Profitec ainda? A Profitec existe até hoje, Super famosa, né? Sim. Pra quem não conhecia... Você ouviu falar da Profitec? Só das histórias do meu pai. Não, porque em São Bernardo era super top, né? Era super... Era o cursinho, tinha o cursinho para entrar na ET, né, que a Profitec era o melhor, e a Profitec tinha o lado profissionalizante. Isso nós estamos falando da década de 60, 70. A indústria automobilística em São Bernardo estava bombando naquele alvoroço. Então existia muito. O cara veio do Nordeste ou do Paraná
e ele era pedreiro ou garçom, e ele queria se qualificar para trabalhar na indústria automobilística. Então existiam os cursos profissionalizantes, e a Profitec era muito forte nisso, no curso de desenho técnico, principalmente, né? E tinha outros, metrologia e tal. E eu cheguei a ser professor da Profitec. Primeiro eu fui professor da Engá, que era um nível abaixo da Profitec, mas também era profissionalizante. Da Engá eu fui para a Profitec, já não era mais do Renato, né? E foi o único lugar que me mandaram embora na vida. É mesmo? Você foi demitido? Fui demitido. Caraca! Eu e o Laje, que foi sócio do meu irmão na Profitec, fomos demitidos juntos. Olha só. Porque nós demos uma prova muito difícil e fomos para o bar beber e deixamos os alunos fazendo a prova. Não sei por que o dono da escola não gostou disso. Não sei por que também, né? Mas olha só. Porque o dono da escola era o Washington e o Wilson, que foi para quem o Renato vendeu. Ah, sim. A Profitec chegou a ter filial em Santo André e filial na Vila Mariana. Exato. Não, era uma grande escola. E eu fui aluna da Profitec. Ai, que legal. É, porque teve uma época que eu tava fazendo profissionalizante e eu também. Você lembra disso, pai? Que eu estudei lá no Profitec? Você falou com o dono na época e tal, ele até deu uma bolsa pra mim. Mas enfim, uma coisa interessante, né? A gente começou a falar aqui do Renato, mas eu acho que também para honrar a memória do Venâncio, o Venâncio era uma figura assim única, incrível. Também deu aula na Profitec. Ele também? E o Armando também deu aula na Profitec. Os 4. Olha só, eu não sabia dessa história. Só que eu, quando dei aula, já não era mais o Renato. Mas o Venâncio e o Armando deram aula quando era do Renato. E depois o Venâncio, ele foi para uma carreira também mais de consultoria empresarial. Ele teve um papel também um pouco empreendedor ali, não teve? Sim. Ele foi um pouco empreendedor, o Venâncio? Você foi diretora da É, por causa da carreira executiva dele. E aí, eu não sei você, Má, mas qual memória que você tem assim de infância do Venâncio? Você tem alguma memória que você lembra e que você fala, putz, eu tenho uma Você pode contar, né? que posso contar. Porque ele era muito doido, né? Então, assim, ele deixa saudade. E, pô, ele se foi já há quantos anos? Há 15 anos já, 2006, 2007. É. 2007. E ele deixa saudade porque... Foi. 2008, agosto de 2008. Foi 2008. Eu lembro que eu cheguei do intercâmbio e eu Exato. fui direto pro velório dele. 7 a Dani casou. 2008 que ele faleceu. É. E ele era uma figura, assim, muito única, né? E eu lembro quando eu era pequena, ele gostava de fazer a gente feliz. E era meio que ele era, né, com os sobrinhos eram muito fortes. Aí ele chegava na loja e falava assim, ó, eu tô com pressa, eu tenho 15 minutos, porque ele tava sempre com pressa, mas vocês podem pegar tudo que vocês quiserem em 15 minutos. Aí a gente olhava e não entendia aquilo e falava assim, mas tudo o quê, tio? Qual que é o limite? Tudo. Então, assim, sejam rápidos e comprem tudo. Aí a gente ficava com vergonha e tal. Ai, tio, é que eu queria uma casa da Barbie. Uma só? Pega 2 então de uma vez. Aí você falava, não é possível. E ele queria fazer a gente feliz, mas sempre com pressa, sempre daquele jeitão dele. Então eu tenho essas memórias dele, assim, quando eu era bem pequena. Depois eu tenho uma memória, quando eu já era mais adulta, uns 20 e poucos anos, que eu fui passar um carnaval em Salvador. Liguei pra ele com mais 2 amigas. Falei, tio, a gente tá sem grana, mas a gente quer passar um carnaval em Salvador. Posso ficar na sua casa? Pode. Você leva a gente pro bloco? Levo. Aí ele levava a gente, ele dirigia a gente, vocês não têm ideia. Igual um maluco, tio. Você lembra disso? Péssimo, é. Péssimo. Em segunda, a 100 por hora, o carro berrando, e as minhas amigas assim, nossa, esse seu tio é muito louco. E assim, eu tenho umas memórias engraçadas dele, porque ele era com quem foda. tá no banco de trás, sem olhar pra frente. Isso, era um terror, assim, né? Então era um figuraça. Você lembra de alguma coisa dele, Mar? Quando o tio ia pra Leme, ele ia de férias, né? Ele não tava trabalhando. Então, essa coisa dele tá correndo e fazendo mil coisas, eu não experimentei. Ele ia e ficava mais de boa, né? Em casa. Tranquilo. Mas acho que as minhas maiores lembranças com o tio é a primeira, os telegramas, que eu achava o máximo. Todo aniversário. Só ele na vida e no mundo que mandava telegrama. Nunca recebi nenhum telegrama sem ser do tio Venâncio. Nunca mais recebi um telegrama. Mas todo 3 de dezembro, nunca perdeu um. Bem lembrado. Chegava o telegrama dele. E a questão dele nunca, na vida, ter me chamado pelo nome. Era sempre Venancinha. A vida Essa era inteira boa ele também. me chamou de Venancinha.
Mas é isso, eu lembro dele mais calmo, de férias. De boa, de passando- cuecona de na andando em sala. cueca na sala, Figura, exatamente. figura. E aí eu não lembro se era o Venâncio ou se é você que falava muito do meu pai e falava assim, eu lembro dessa frase, nós somos os Miranda, somos tops, não sei o quê, mas o seu pai é o melhor, o seu pai é o mais inteligente. Quem que falava isso? Era o Venâncio ou era você? Deve ser o Venâncio. O Venâncio, A né? minha relação era de mais respeito, né? Com meu pai. Com todos, né? Porque era uma família patriarcal. O Venâncio que mandava em todo mundo, né? O Renato que mandava no Armando, o Armando que mandava em mim, e eu mandava no cachorrinho. O único cachorro belo e o dog que ele obedecia era eu. Então a família era muito patriarcal e Uhum. Era o Venâncio que falava isso Sim. também, né? Que falava da sua inteligência, não sei o quê. Aquelas famílias tradicionais europeias, o filho mais velho era aquele preparado para continuar a dinastia da família, né? Pra comandar tudo, né? E era bem. Tinha uma série de privilégios. Uhum. E aí foi isso. Aí a maioria. Então, mas você não teve aula com o Venâncio. Foi o Laércio e o Armando que tiveram aula com você. Foi isso. Exato. Foi isso. Então, teve esse tempo todo. Agora, tio, você estudou mecânica, né? Acho que talvez influenciado pelo Renato. assim. Mas você fez uma ruptura da família como um todo. Porque você saiu da parte acadêmica, foi para empreender e empreendeu acima da média. Hoje você tem aí a Irrigaplan, a Diplan, que são sucessos. E o que você acha que foi o ponto de virada aí Como que você conseguiu chegar, né, nesse nível de empreender, que você pensa sobre isso? Você já parou para pensar, olha, foi naquele momento, foi sorte, foi energia, foi o quê? É uma boa pergunta. Eu realmente nunca pensei muito nisso, não. Uhum. Um pouco a vontade de empreender existia, né? A nossa família, os portugueses no Brasil normalmente são muito empreendedores, né? Seja a padaria, seja o Sim. que for. Então nossos tios tal foram para padaria, para essas coisas, para os negócios. Mercearia. E o meu pai não, meu pai foi operário, né? E isso acho que influenciou que ninguém foi empreendedor, né? O Venâncio era um executivo muito bem sucedido, o Renato era um Grande professor. grande professor, um pesquisador, reconhecido na FEI como pesquisador, tal. O Armando também, uma carreira de sucesso como funcionário de construtoras, tal. E eu estava indo muito bem também como funcionário de uma empresa metalúrgica de São Bernardo, morando no interior. Deu uma vontade de empreender, paixão por fazer alguma coisa um pouco mais, levar um pouco de engenharia na agricultura. E a coisa foi acontecendo e eu curtindo, sempre gostando do que eu estava fazendo. E a coisa foi acontecendo um pouco natural. Eu nunca imaginei que a empresa poderia crescer ao nível que cresceu. Foi para mim uma surpresa. Não foi uma meta que você traçou lá atrás e falou, eu vou ter uma empresa que vai ter mais de 150 funcionários, que vai ser assim? Não, que ia ser sócio de multinacional, Não. que nem eu fui. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Olha que interessante. Foi acontecendo no natural e eu fui acompanhando, curtindo, mas sem também nunca deixar isso subir muito na minha cabeça, né? Sempre consegui controlar muito bem isso. Sim. Tanto que consegui fazer sociedade com multinacional, romper sociedade com multinacional, quer dizer, coisas bastante difíceis para um filho de uma família Sim. de imigrantes portugueses de classe média baixa. Sim, sim. E eu acho que é isso que é interessante, né? Porque é uma história inspiradora. Você conseguir romper. Eu acho que assim, nós, né, temos assim, vamos ser um pouco mais do que nossos pais foram, né? Agora, ou até iguais, né? Se a gente tiver o mesmo nível de inteligência, mas romper no nível que o Laércio conseguiu romper, realmente é algo que a gente fala, uau, como é que é isso, né? Eu acho que é isso que você falou, né? Teve a paixão, e é uma coisa que você gosta até hoje, que é incrível, né? O quanto que você gosta de trabalhar, o quanto que um projeto te motiva, né?
Teve a energia que você colocou e teve a estar na hora certa, no lugar certo? Teve isso? Teve sim, teve muito disso. Momentos assim, veja bem, para começar, quer dizer, eu fiz engenharia mecânica, né? Uma família de engenheiros e morando em São Bernardo. Efetivamente, a minha carreira era para trabalhar numa indústria automobilística, ou num fornecedor de indústria automobilística, que era a empresa que eu trabalhava. Ela tinha uma divisão agrícola de irrigação e uma divisão para a indústria automobilística. Uhum. Eu nunca me imaginei vendo na agricultura, né? Eu fui, dentro dessa empresa, eu trabalhei em todos os setores e fui para a agricultura por um período só para fazer depois manutenção. Agora, a verdade é a seguinte, quer dizer, sendo bem claro, quando eu me formei em 82, o mercado estava muito crítico, desemprego muito alto, É mesmo? muito, muito alto. Mesmo para quem era formado? A década de 80 foi chamada a década Ficar perdida. perdida, é verdade. E veja bem, eu com 3 irmãos engenheiros, né, nem Cartucho, o Renato, professor de tanta gente, com tantos contatos, né? O Venâncio, com muitos contatos, o Armando, nem tanto, não conseguiam uma colocação para mim. E eu estava nas Brasil, eu tinha que me segurar naquilo. E a opção que eu tinha era ir para o interior. Uhum. Né? Eu não tinha outra opção naquele momento dentro das Brasil, porque pouco antes eles me registrarem, tinham demitido 600 funcionários. Então eu fui meio... Era o que eu tinha na época. E lutando, e a coisa foi acontecendo. Foi acontecendo que de uma forma que eu falei, eu não quero voltar mais. Uhum. Né? Eu agora quero ficar. Então quando você foi pro interior, você ainda era das Brasil. Sim, eu fiquei 2 anos morando no interior Pelas Brasil. pelas Brasil. Uhum. Que as Brasil também era empresa de irrigação? Também era uma empresa de irrigação, tinha uma divisão de irrigação e uma divisão de de peças para automobilística. Uhum. Então, quer dizer, eu fui porque era a opção que eu tinha de trabalho na época. Uhum. E ter ido para o interior realmente foi algo muito bom na época. Quer dizer, hoje já nem tanto, mas eu já estou com 40 anos morando em Leme, 42 que eu vou para Leme. Né? Na época ninguém pensava em ir para o interior. 20 anos depois, todo mundo queria ir para o interior. Sim, mais qualidade de vida. Qualidade de vida, emprego, tudo. Uhum. Só que aí foi ficando sobrecarregado. Então eu realmente dei um pouco de sorte de mudar para o interior numa época que ainda era factível mudar para o interior. Sim. Oferta tal. E fui morar no interior, mas como funcionário, como engenheiro de uma empresa de São Bernardo. Então isso ajudou muito. Porque eu tinha um padrão salarial de São Bernardo e um padrão de vida no interior. Custo de vida de interior. Isso ajudou muito também. Legal. E assim, e você acha que uma das suas maiores competências, né, que fez você crescer, seja né, como funcionário ou como na sua própria empresa, tem a ver com a questão de vendas? Você se considera um bom vendedor? Sim, me considero um ótimo vendedor. Eu também, porque eu vejo ele é um grande vendedor, né? Na verdade, eu acho que o que me ajudou muito no começo foi ser engenheiro e ser vendedor. Nas Brasil você vendia? Vendia projetos? Sim, vendia projetos. Pô. Eu fazia o projeto e comercializava. Tá. Então, acho que a questão de ser engenheiro, ser um pouco criativo, né? E então poder entender a necessidade do cliente e criar algo um pouco diferente, me ajudou muito. Então, acho que esse foi realmente o plus que tinha na época, né? Do que, por exemplo, meus concorrentes eram engenheiros agrônomos, que eram focados simplesmente na lavoura. E eu era focado na hidráulica. Pô, o que eu posso fazer de diferente aqui para mudar o projeto? E isso me ajudou muito mesmo. Legal. Então, eu acho que eu fui um bom vendedor, sou um bom vendedor. Sim. Com esse upgrade que a engenharia me deu, me ajudou muito. Que é a parte técnica, né? Sim. E você que acompanhou tudo isso, porque você tem 15 anos a mais que ele, você acompanhou ele da infância, adolescência, tudo isso. Qual a história, assim, que você tem mais marcante? Você lembra algum momento, assim, que você falou, uau,
Foi interessante ver isso? Tem algum ponto assim que você lembre? O Laércio, na parte comercial, sempre foi uma fera, né? É. Sempre se destacou nessas áreas todas, né? Uma história assim, específica eu não estou lembrando, né? Mas ele vendia e vende muito, né? Aliás, ele se compara com você, né? Nessa área. Não, mas eu me Eu identifico posso- muito com ele, muito. Eu posso dizer das vendas de carro dele. Porque ele, quando queria vender um carro, vende e acabou. Eu falei, não, dá esse carro aqui. Minha mãe falava Aí isso. vamos lavar. Eu lembro do chevetinho dele, que ele Faz isso tirou um também. chevette zero. Uhum. Chevette, acho que primeiro ano do primeiro chevette do Brasil, Uhum. do ano do chevette. Eu lembro um begezinho, né? Eu Que lembro. chevette só deu problema, vazava óleo para todo lado. Ele ia vender por uma merda, uma merreca de valor. Falei, dá esse chevette aqui para mim, né? E você comprou a Brasília, né, depois. Exato. Mandei lavar o motor, sumir com aquela toda mancha de óleo, dei um traço. Eu vendi o Chevette por um preço muito acima do que ele, Sim, a minha que mãe ele falava imaginava. isso. Ela lembra dessas histórias também. Ele sabia vender carro, ele sabia fazer. O Lars que sempre ajudou a gente nessa parte comercial. Né? Exatamente. Muito bom. E você, Má, você acha que você pegou também esse viés comercial? Porque hoje você é uma grande advogada e uma professora também. Professor vende conhecimento, o professor também se posiciona ali. O que você acha que você pegou de melhor ali do seu pai? Eu com certeza tenho que comer muito arroz e feijão pra chegar no meu pai. Mas acho que Porque todos nós. realmente fora, e essa habilidade que ele tem de vender, e pra mim já é algo, quando eu tenho que precificar meu trabalho, por exemplo, é algo que eu sofro um pouco. E muitas vezes eu recorro Você acha que você a pede ele, ajuda? Pai, quanto que peço. deveria cobrar isso e Peço. aquilo? Mas acho que apesar de tudo isso, de eu admirar muito meu pai como profissional, eu acho que o que mais me pega de assistir a trajetória dele é onde o coração dele tá em tudo isso. Então, ele é de fato brilhante e ele é fora da curva. Sim. Ele é muito brilhante. E ele é muito inteligente. Eu até brinco com ele quando a gente vai nas feiras, eu falo, nossa, pai, você é um astro do rock no agro, porque todo mundo quer falar com ele, todo mundo conhece ele do mundo inteiro. E quer entrevistar, e vem falar, e chama ele de dinossauro da irrigação. Tem isso? Muito engraçado mesmo. Parece que eu tô andando com um astro do rock. Mike Jagger junto comigo nessas feiras. É muito legal. Mas eu acho que o mais bonito que meu pai ensinou, assim, é de fato o coração dele, assim. Então, ele tava com 50 anos quando você rompeu com a multinacional, né, pai? Mais ou menos. Que era uma época da vida que você imagina que você vai descansar, né? E parar. E ele apostou tudo em recomeçar com o nome Rigaplan e ele. Não ficou nem com o número do telefone. Sim. E ele recomeçou tudo aquilo. E há uns anos atrás, a gente foi visitar. Eu fui pra empresa com ele, né? E aí a gente foi visitar a fábrica. E a gente tava andando na fábrica. E quando a gente voltou pra sala dele, eu fiquei emocionada. Eu falei, pai, olha o que você fez aos 50 anos. Tipo, você reconstruiu tudo isso. Tá maior ainda. Olha tudo que... E aí ele falou, filha, eu vou ficar emocionada. Eu sento aqui na minha varanda e eu fico vendo os meus funcionários chegarem. Eles começam vindo com uma... Eu tava falando do que ele tinha feito, que talvez a gente podia pegar um carrinho de golfe pra andar na fábrica, de tão grande que tava. Sim. E o que ele tava me falando era, filha, eu sento aqui na minha varanda pra fumar um cigarro, e aí eu vejo o funcionário começando aqui, e aí ele começa a vir com uma bicicleta, daqui a pouco ele tá vindo com uma moto, daqui a pouco ele tá vindo com um carro, com outro. O coração dele nunca teve no que ele tá conquistando, sabe? Então, acho que o que eu mais aprendi com meu pai ele é coração. Total. Ele é 100% coração, assim. É uma honestidade e uma vontade de ver os outros crescerem. De ajudar os outros, muito forte. Então, aquele dia eu fiquei, gente, tudo que ele tá, que ele podia, eu consegui. Não, a alegria dele tava vendo os funcionários dele melhorar de vida. Então, é muito forte isso. É muito. E eu tive a oportunidade de dar treinamento para a equipe comercial lá da Rigaplan. E eu fiz uma dinâmica com eles, uma dinâmica que você tinha que fazer uma carta de gratidão para qualquer pessoa. E aí teve várias cartas de gratidão para ele. E uma das cartas, um
o colaborador ele chorava assim, e era uma coisa assim que ele não expôs para ninguém, sabe? Que ele deu um dinheiro para um filho que estava com problema de saúde, não sei das quantas, e que meio que salvou. Foi um negócio assim super importante, sabe? Então ele se envolve na vida dos funcionários. Você tem ainda essa característica, tio? Ainda dá para fazer isso? Porque você já tem muita gente ali, né? Como é que é isso? Ainda dá para fazer isso, sim. A gente faz, a empresa faz isso. Mas não é delicado também? Tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado. Principalmente quando você cresce um pouco mais, tem que tomar um certo cuidado. Mas a gente faz isso, eu exijo isso, na verdade. Eu exijo esse compromisso dos gerentes e tal. Esse lado humano e da empresa, eu exijo isso. É um valor da empresa. É um valor, na verdade, já que nós estamos aqui fazendo esse bate-bola, eu tenho certeza absoluta que esse é um valor que eu herdei do Renato. Né? O Renato, o lado ético do Renato, né? Humano e ético do Renato, sempre foi muito forte. E eu sempre tive muito orgulho desse lado humano. Meu filho Pedro tem a mesma fixação pelo Renato, pelo que eu conto do lado ético, do lado humano que o Renato sempre teve. Eu acho que isso eu puxei muito isso. E honesto, né? Aquela coisa, a integridade, honestidade. Acima, talvez, muitas vezes tinha alguns que falavam, né? Até um ponto você é honesto. A partir daquele ponto você passa a ser otário. Mas o Renato nunca pensou que pode ser extremamente honesto, pode ser otário, e eu também nunca pensei, porque herdei isso dele. Então não tem ser otário no ser honesto. Ser honesto é ser honesto, simplesmente honesto em tudo. E isso eu acho que puxamos muito do Renato. Bacana. Isso é um valor familiar também. Que vem dos avós, e que vem dos antepassados. Mas assim, muita miséria, tal. Aí é mais fácil também ser honesto quando você está ali na pobreza, quando né? chega no padrão do Renato, ter esse perfil de honestidade, dignidade, e já na época do Renato, já era algo um pouco mais difícil. Então, realmente, tinha que ter mesmo. As lembranças, agora eu estava pensando aqui, as lembranças que a minha mãe sempre comentava, né? Ela lembrava muito do Laércio indo para casa aos 15, 16 anos para filar boia. Isso era uma coisa muito comum. Ela falou que ele vivia em casa. Era porque vocês eram muito, muito próximos, né? Sempre foram muito próximos. E quando você era adolescente, mais ainda. Era isso? Na verdade, ele ia passear com a Adélia e eu ficava tomando conta da casa, dormindo na casa, tal. Ou tinha que pintar um portão, lavar os carros. Você que fazia todo esse serviço. Fazia tudo, consertar as coisas. Era o braço direito da casa, né? Da casa, né? Que bacana, tio. É isso aí. Eu tenho várias boas lembranças. O Du tem uma história que ele fala que você uma vez falou pra ele, lava esse carro aqui pra mim que eu te dou uma caixinha. E ele foi lá, fez todo um trabalho, não sei o quê. Aí você chegou lá com uma caixinha de fósforo e deu pra ele. E ele até hoje, e ele fala, ele não voltou atrás. Ele não me deu, ele deu a caixinha. Eu fiquei pé da vida com ele. Bem a cara do seu pai fazer esse trocadilho. Que é a mesma coisa das fotos que a gente tava falando, né? Do tempo das fotos que tirava foto do pé. Fazia só piada. Muito, muito brincalhão também, né? E você acha que isso também... Então, a Henrique Kaplan, ela tem isso, né? Tem um valor muito forte, que é honestidade, humanidade, e que vem de família, que você pegou muito com o Renato, etc. E você acha que... O que você pensa aí? Hoje, a Henrique Kaplan 2025, ela tá, né, indo super bem, e cada vez mais o agronegócio no Brasil tá crescendo. E o que você pensa para os próximos anos? Crescer cada vez mais? Você tem, assim, alguma coisa que... abrir outras filiais, expandir mundo? Você pensa alguma coisa ou você deixa rolar? Como é que é? Na verdade, quer dizer, eu estou bastante coroa para querer empreender muito nesse sentido. Só que até como eu fiz opção por não ter sócios, continuidade familiar, né? Eu coloquei sócios, um em cada empresa aqui,
começaram comigo muito jovem, 14, 13, 14, 15 anos de idade, estão comigo até hoje. Ah, sim, que são gerentes leais. Que você Sim, tem são pessoas... sócios. São né? sócios, Dois de são verdade. sócios. Uhum. E outros são gerentes e tal. E essa meninada tem vontade de crescer. E eu me sinto muito mal em podar essa vontade de crescer. Uhum. Então eu apoio e por conta disso estamos crescendo. Hoje estamos com mais uma fábrica na Bahia, mais um centro de distribuição no Espírito Santo. E não vai parar por aí. Não vai parar porque eles querem. Eles têm essa vontade Eles e o têm essa negócio está vontade. rodando. Eles são minoritários na empresa, tudo, mas eles têm essa vontade de crescer e eu vou continuar apoiando e estamos crescendo de forma honesta, muito profissional, com um ótimo produto no mercado. Então não tem por que ceivar. Deixa crescer, deixa crescer. Deixa aí. Mantendo toda essa cultura de produto de qualidade, de respeito pelo ser humano, pelo cliente, pelo colaborador. Enquanto estiver tendo isso lá dentro, eu continuo crescendo. Isso foi talvez um dos pontos que me levou a acabar a sociedade internacional. Sim. Eu senti que estava perdendo esse respeito pelo colaborador, o respeito pela qualidade. Os valores, Exato. Né? Você vê o quanto que os valores são importantes numa empresa, que me fez né? romper a sociedade, um dos pontos foi esse. Sim. Senti que eu estava começando a perder esses valores. E quando eu voltei a ter a minha empresa nacional, voltei a ter aqueles valores e conseguimos superar tudo e hoje ser maior do que esse meu concorrente, né? Que top, que show, parabéns, viu? Parabéns, vida longa aí a Rigaplan, muito bom, né? E você, Má? Bom, primeiro assim, primeira vez em Portugal, né? Primeira vez em Portugal, na terrinha. E é muito bom, assim, estar aqui, e eu acho que é até bem simbólico, né? A gente fazer esse bate-papo em Portugal, que é onde tudo começou. Se a gente parar para pensar que é a terra dos nossos antepassados. Sim. E né, a gente está aqui, de alguma forma a gente está honrando nossos antepassados que começaram aqui. E a primeira viagem também, assim, que você faz exclusivamente com seu pai sem ir para uma feira. Sim. Né? Porque ele está sempre indo em feira, está sempre fechando um contrato ou alguma coisa parecida. E quais são as expectativas, assim? Eu tô muito animada, eu quero ouvir muitas histórias. Acho que sempre ficou mais pro Pedro ouvir as histórias da família, mas ele sempre ficou super interessado, ele queria fuçar tudo, mas eu tô muito curiosa, então eu quero ouvir muitas histórias da família. Já vim ouvindo a história de como nossos avós se conheceram. Sim. Então eu quero absorver tudo isso, entender mais a nossa família, de onde a gente veio. E ver, ir na Madeira e ver, né? E ver onde era tudo que eu ouvi, né? Onde eles amam, onde eles respeitam tanto. Então, eu quero absorver muito isso. E eu quero me conectar mais ainda com meu pai. Meu pai é muito meu amigo, muito meu parceiro. É uma pessoa que acredita muito em tudo que a gente vai fazer, mas eu quero que a gente se conecte ainda mais como amigos e pai e filha, além de relações ligadas ao trabalho. Porque ele fala, a Marina é minha consultora, é minha advogada, é minha não sei o quê, minha não sei o quê, e é isso mesmo, né? Ele te considera muito também profissionalmente, porque você ajuda muito ele ali na Rigaplan. Acho que mais na parte trabalhista, ele tem os advogados dele para as questões empresariais, que são de grande porte, enfim, mais o dia a dia ali, mas... as opiniões, a sua opinião também é importante para algumas coisas ali, no conhecimento que você tem, né? Principalmente trabalhista, a gente troca bastante ideia. Bastante ideia do futuro da nossa família, enfim, questões financeiras, mas eu quero não falar de nada disso e só falar de ser pai e filha. Isso, coisa boa, isso coisa é o que família. Eu quero. E a gente começou aqui também comendo francesinha e já tomando alguns vinhos. Sim. Apesar dele ser cervejeiro, a gente já começou a tomar alguns vinhos. E também indo para essa parte final, o que você tá achando de morar aqui em Portugal, esses 4 primeiros meses aqui, pai, na terrinha natal? Tô gostando. Ainda não tô totalmente adaptado, né? Mas tô procurando me adaptar rapidamente. Super tranquila a cidade, né? Se vê policiais aqui, não tem assalto, acho que essa cidade então nem se fala, né? Nada, isso é maravilhoso. Então, muito contente com vocês aqui
Tá sendo bem tratado? Opa, rapaz. Você, o Arthur, parabéns. Hein? Então é só agradecer e ir tocando aí. Isso aí, valeu. Laércio, e você? Uma palavra final aí? Qual que é o seu sentimento hoje de estar aqui em Portugal, de estar visitando a gente, de estar com a sua filha nessa viagem? Realmente está sendo especial, né? Quer dizer, eu acho que nem no Brasil eu ficava tanto tempo com meu irmão como eu estou ficando agora, pois né? Pois é. Porque sempre era num dia pontual, uma coisa assim, né? Então, estou muito feliz de ver meu irmão com a Paula e o Arthur dedicando tanto carinho para eles, né? Vendo a Paula e o Arthur aí também numa balada aí grande de ideias, de inovações e tal. E o meu irmão bem sendo assim, depois de tudo que ele passou, com a perca da Adélia e tal, vendo meu irmão legal assim, realmente eu estou muito feliz. Demorou pouquinho desde que ele mudou, já estou aqui vendo ele e espero não deixar de ver nos próximos daqui para frente. Ótimo, é isso aí. Tem que vir mais, tem que vir sempre. Vem com o Pedro, vem com a Tivani, vem com todo mundo. Ou vem com os seus colaboradores também, quando for para assinar contrato, mas passa aqui, fica uns diazinhos aqui, né, que seja. Enfim, né. O Pedro também está doido para vir ver o tio, né? Porque ele adora também. Ele é puxa-saco do Renato também, que nem eu. Eu tô animadíssima desde antes de vir. Eu tô amando passar. Acho que como a gente sempre morou no interior e vocês em São Bernardo, em São Paulo, acabou que eu não tive a chance de crescer tão perto dos meus primos ou dos meus tios, né? E a gente também teve uma diferença de idade. Muito grande. 10 anos, 15 não chega a 15, mas uns... Ou você tá com 34 e eu 45, 11 anos. Já é bastante. Mas quando você tá adolescente e eu criança, é uma diferença muito grande. Agora não é mais, agora é igual. Então, um movimento e uma vontade que eu tenho tido é de estar mais perto da minha família e conhecer minha família mais. Então, pra mim, só hoje já valeu. Foi muito legal a gente conversar. Então, tô muito feliz da gente estar perto. Do meu pai também tá podendo ficar perto do meu tio. E minhas expectativas são muito boas. Já tá sendo maravilhosa a viagem. Eu tenho certeza que vai ficar só mais legal. Isso aí. Tem muita coisa boa. Então pronto. Valeu, né, gente? Eu acho que Valeu. foi bacana. Legal. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. E até o nosso próximo episódio.